Em Mateus 28, 19 e 20, nós temos a grande comissão, que às vezes nós lemos como uma grande sugestão. Nós lemos e achamos que aquilo é uma sugestão. Olha, se possível, na vossa vida, façam isto. Mas Jesus, quando dá isto, Ele dá uma ordem. E Ele dá uma ordem com várias fases. E dá uma ordem que está organizada, que tem pressupostos. E Ele diz, portanto, ide. Nós não vamos ler o texto todo, mas aconselho que vocês leiam o texto todo, para terem o contexto todo. Mas para aquilo que nós vamos falar, o versículo tem sumo suficiente para nós irmos lá. Portanto, vão. E este ide não é ide do tipo missão. Eu hoje, nós organizamos a nossa agenda e nós olhamos para este versículo. Ok, eu vou fazer o meu ide numa campanha no próximo verão. Não é isso que se está a falar. Se quiseres planear e fazer isso, é ótimo, é bom. Mas não é isso que está a falar. Este ide é mais um indo. O que Jesus está a dizer, enquanto estão a ir, enquanto estão a fazer a vossa vidinha, enquanto vocês estão a viver a vida aqui na Terra, enquanto vocês estão a ir, façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. Olha, enquanto vocês estão a fazer a vossa vida, façam discípulos. Ensinem alguma coisa. Escorram alguma coisa da vossa vida. Mas pastor, eu não tenho jeito para pregar. Oh, não, dá só um bom exemplo. Dá só um bom testemunho. Não mintas, não roubes, não sejas uma pessoa de contenda. Quando está a grupos quando há grupinhos à tua volta onde falam coisas que não devem ser faladas, quando homens se juntam para elogiar as mulheres dos outros, sai desse lugar. Diz que tu não és esse homem. Façam discípulos. Enquanto vocês estão a ir na vossa vida, façam discípulos. Sejam mestres. E um mestre, neste contexto, tinha sempre um grupo de discípulos a seguir o quê? As pisadas do mestre. Naquela altura era tão forte isto que Jesus estava a dizer, que se o mestre caminhasse na estrada, no pó, o discípulo era bem provável que ele fosse tentar pisar as pegadas do próprio mestre. E nós precisamos de fazer isto. Nós precisamos ter uma grande comissão, um grande objetivo na nossa vida, que é, enquanto nós estamos a ir, nós precisamos de fazer discípulos. E Deus retira-nos a possibilidade de nós argumentarmos. Quando Ele diz assim, em todas as nações, em todo o lugar. Mas eu tenho que... Em todo o lugar. No mundo inteiro. Em todo o lugar. Não há... É perto, longe, é no meu lugar, na minha vila, na minha freguesia, na minha cidade, no meu distrito, no meu país, no meu continente, no mundo, todo o lugar, todas as nações. O conceito aqui das todas as nações, para os ouvintes, é para todo o mundo, para todo o lugar. E fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirmando esse testemunho na vida dessas pessoas. Se elas, ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem a ver com aquilo que nós ensinamos, tem a ver com uma coisa que é interiorizada por essas pessoas que estão à nossa volta. O batismo é uma manifestação exterior daquilo que está dentro do nosso interior. Então o batismo, o ato do batismo, Jesus pede para fazer para nós batizarmos, é para nós darmos um testemunho fora daquilo que aconteceu cá dentro. E se nós dermos testemunho, nós, fora daquilo que está a acontecer cá dentro, outros vão absorver o nosso testemunho, vão entender que o nosso testemunho não tem a ver connosco, mas tem a ver com o Pai, com o Filho e com os... E eles próprios podem tomar uma decisão de entregar a sua vida a Cristo, a Jesus, e eles podem também fazer o quê? Ser batizados dando testemunho fora de alguma coisa que aconteceu cá dentro. O batismo é um marco, é um testemunho público. O que o batismo devia nos dizer é assim, a partir de agora, tu tens que dar testemunho fora daquilo que se passa cá dentro. O batismo não é um ritual, é um marco. É quando nós marcamos, a partir de agora eu vou dar sempre testemunho lá fora daquilo que se passa cá dentro. E ele diz, vocês precisam ensinando-os a guardar, ensinando-os a absorver, fazendo discípulos, explicando porque é que nós somos as pessoas que somos. E às vezes é difícil, porque às vezes nós não somos as pessoas que nós dizemos que somos, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos ali áreas cantos meio escuros, não é?
Já disse isso, o Rui Veloso tem uma música que diz... Eu esqueço-me sempre da frase que ele diz. Alguém me diz qual é que é. Né? Hã? Toda a alma tem uma face negra. Eu não gosto muito, para ser honesto. Parece muito uma teologia do Yang e do Yin e o Yang, né? do bem e do mal. Né? Mas isto para dizer o quê? Que todos nós temos coisas para corrigir. Todos nós temos cantos afiados que precisamos de limar. Ainda assim, nós precisamos estar neste caminho. Nós também temos coisas boas. Nós também damos bons frutos. Se nós não damos, há uma coisa que está muito errada. Então, naquilo que tu tens bem, e até nas coisas que tu tens mal, diz, olha, isto na minha vida também não está bem e devia estar. E eu preciso de ajuda. E estou a ser ajudado por alguém. Isso é um testemunho. Isso é expressar que lá fora, aquilo que se passa cá dentro. Então, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Palavra, Bíblia, ensino, mandamento, lei de Deus, Evangelho. Então, o primeiro ponto é nós seguirmos a Jesus. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Ele diz, fazei isto, façam como eu vos ensinei. Façam o que eu vos ensinei. Façam como eu fiz. Mas eu tenho dificuldade a fazer isso. Foca-te naquilo que Jesus fez. Foca-te. Ele diz, segue-me. Vem após mim. Vinde após mim. Ele diz, venham após mim, façam o que eu faço, eu vos farei alguma coisa. Vocês vão se tornar noutras pessoas. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei em pessoas que vão ser pessoas que cativam, que atraem homens. Vocês vão cativar. E mesmo aquelas pessoas que às vezes falam com vocês com desdém. Sabem aquelas pessoas que falam com vocês assim... vocês são isto, vocês são aquilo. Sabem o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a pescá-los. Com o quê? Com aquilo que nós somos. Estamos a pescá-los. Eles estão na linha. Eles podem não querer sair cá para fora, mas eles estão na linha ali a lutar com a palavra, a lutar com quem nós somos. Se nós formos após Cristo, nós podemos se tornar pescadores de homens. E seguir Jesus é muito mais, mas muito mais do que vir à igreja no domingo. Muito mais do que servir na igreja. Muito mais do que pregar. Muito mais do que estar ali a fazer o louvor, a produzir o louvor, a entregar, a produzir mesmo, a cantar e a tocar. Muito mais do que estar a servir. Muito mais do que ir só a um grupo de crescimento. Muito mais. Nós temos que seguir Jesus. Nós precisamos caminhar juntos. Para caminhar juntos, como eu disse, nós temos a igreja. Isto que nós temos é uma estrutura. No dia que, em dezembro de 2024, nós perdemos a estrutura. Houve um incêndio aqui. A igreja não acabou. Nós fomos juntos lá fora. No frio, com um chocolatinho quente. Nós fomos. Estrutura não quer dizer nada. É só uma estrutura. No dia que a estrutura não tem, nós vamos ficar despidos, vão nos mostrar quem é que nós somos. Quando nós perdemos tudo, é muito bom quando toda a gente consegue fazer uma boa economia, Sérgio, com a conta recheada. Toda a gente consegue fazer uma boa economia com uma vida sem problemas. Toda a gente consegue ser um bom cristão sem estar doente. Toda a gente consegue ser um bom casamento sem nenhum acontecimento crítico no casamento, sem nenhuma crise. Mas no dia que nós ficarmos despidos, no dia que nós ficarmos expostos, nós vamos expor quem é que nós somos, do que é que nós somos feitos, daquilo que está cá dentro. Vamos ficar expostos. Expostos uns para os outros, expostos na vida, expostos nos relacionamentos, expostos nas nossas atitudes, expostos nas nossas reações. Quando tudo está bem, ouçam, isto é o melhor sítio do mundo para nós estarmos. É a igreja, é o corpo. Mas também é o sítio onde nós temos a capacidade de sermos mais falsos, de nós fabricarmos mais mentiras, de nós sermos mais inconsistentes com a nossa fé. Porque este sítio é favorável. Este sítio é muito favorável. Este sítio é muito soft.
Porque toda a gente é cristã, toda a gente segue o mesmo Deus, toda a gente vai louvar o mesmo Deus. Mas é no momento que nós somos despidos desta fofura toda, é que nós somos ser confrontados. É no momento onde há algum colega nos aponta o dedo de alguma coisa que sabe que nós fazemos e nós somos despidos completamente de tudo. Eu sei que tu és esta pessoa. Sabem, nós somos despidos quando nós conhecemos as pessoas. Por exemplo, uma esposa... Eu ia dizer uma frase agora que ia soar muito a mal. Ia soar, mas eu vou dizer na mesma para vocês perceberem. Mas não gravem isto, tá? Não publiquem isto nas redes sociais, por favor. Uma esposa despe o marido, entre aspas, ok? Percebem? Neste sentido de deixar a pessoa exposta. Quando o marido é uma coisa em casa, mas fora é outra pessoa. Quando o marido em casa, por exemplo, nas finanças, nunca cede nada. É um avarento de total. Muitos podem dizer, mas é uma pessoa responsável, está a cuidar da família. Eu respeito isso, mas a pessoa tem que ser consistente. Se faz isso em casa, também tem que fazer lá fora. Não é melhor a mulher ver assim, anda atrás dele para comprar uma torradeira, custa 25 euros, é a mais barata que há. E ele lá fora é capaz de pagar um jantar aos amigos todos. Isso é uma violência para uma esposa. Ou se for ao contrário, é igual. Porquê? Porque nós somos uma coisa dentro de casa e fora de casa somos outra coisa, por outros motivos. É uma pessoa que quer ser aceite pelos amigos, então paga um jantar de 150 euros. E isso destrói relacionamentos. Agora, há aqui uma questão muito importante, é que Deus conhece, nós estamos expostos diante de Deus sabe todas as coisas. Então, sempre que nós levantamos as nossas mãos, eu não me canso de dizer isto, sempre que nós louvamos ao Senhor, sempre que nós dizemos alguma coisa, Ele sabe tudo. Nós estamos completamente despidos diante de Deus das nossas maluquices e das nossas invenções e de nós tentarmos manipular e de nós tentarmos cobrir o nosso pecado. Isso não existe diante de Deus. Pode existir diante de nós, mas diante de Deus não existe. Só que nós andamos a viver uma vida e uma fé falsa, fingida. E não é isso. Não é isso que Jesus pede para nós sermos. Nós somos pessoas reais, temos problemas reais, mas aquilo que nós temos de bom, nós devemos escorrer de nós como mestres e ensinar. E o que temos de mal, precisamos pedir ajuda. Ou podemos pedir ajuda, podemos caminhar com outras pessoas. E ainda assim pode ser coisas que nós podemos usar como testemunho. Há pessoas que acham, que nós achamos, que as outras pessoas são tudo pessoas pecadoras e que nós somos santos. Há pessoas que acham que nós achamos que nós somos mesmo santinhos, que as outras pessoas é que estão todas erradas. E eu acho que aqui entre nós há uma fatia de pessoas, há uma estatística, eu não sei quanto é que são, se são 30%, 10%, 5%, que nós achamos mesmo que os outros é que estão errados, que nós estamos todos bem. Nós temos tudo debaixo do tapete e enganamos a nós mesmos. Precisamos parar de fazer isso. E para isso, precisamos de seguir mais a Jesus. E para isso, precisamos de crescer mais, amadurecer mais. Não ter mais conhecimento. Conhecimento é bom. Mas só ter conhecimento não é bom, não serve para nada. É só conhecimento. Todo o conhecimento que está impresso, ou todo o conhecimento digital, há um dia que esse conhecimento vai todo desaparecer. Quando o Senhor Jesus voltar, isso tudo vai desaparecer. Isso tudo vai desaparecer. O que vai permanecer é o nosso relacionamento com Ele e quem nós somos. O que é importante? É nós aprendermos, conhecermos e usarmos. E eu dou mais ênfase à sabedoria. É tu saberes alguma coisa, conheceres, saberes o caminho, tu tens um mapa e tu andas pelo mapa. E eu valorizo pessoas que são sábias. Pessoas que em momentos críticos da vida, a pessoa foi sábia. A pessoa podia ter ido pelo caminho B, ela podia, tinha todas as possibilidades pelo caminho B, mas ela escolheu o caminho do Senhor. Ela escolheu o caminho das Escrituras. Ela escolheu às vezes o caminho mais difícil. Ela escolheu o caminho da negação. Ela escolheu o caminho de não agredir, de não responder. Ela escolheu o caminho de se irar, mas de não pecar. Ela escolheu o caminho de perdoar. Ela escolheu o caminho da palavra. E isso é sabedoria, meus queridos. Porque conhecimento
É só conhecimento. Eu conheço pessoas que estão inchadas de conhecimento. Estão inchadas. Têm muito conhecimento, é verdade. Mas em momentos chaves da sua vida, a gente percebe que não são pessoas sábias, porque não usam o conhecimento que têm das Escrituras para pôr em prática. É fácil. Jesus diz, vão e façam discípulos, vão e escorram. Olha, cada um de nós, olhamos para trás, não agora, mas olhem para trás, na vossa mente, e vejam quantos discípulos é que vocês têm. Quantas pessoas é que vocês têm? Quantas pessoas é que vocês falaram acerca de coisas importantes da vossa vida que vocês mudaram, que fizeram impacto? Quantas pessoas é que vocês partilharam testemunho? Quantas? Vão e façam discípulos. Vão enquanto vão de todas as nações. E vocês ensinem-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenham ordenado. Então, o segundo ponto é chamados a crescer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos fazer coisas de maneira diferente. É impossível ler o Evangelho, ler as Escrituras. É impossível ler o Antigo Testamento, conhecer aquilo que aconteceu com o povo de Deus, conhecer a forma como Deus lidou com o povo, a forma como Deus se relacionava com o povo. É impossível nós fazermos isso e nós não crescermos. E nós não mudarmos coisas na nossa vida. E crescermos independentemente da idade, independentemente dos anos que tu tens de igreja, tu ainda precisas de crescer. Ainda precisas de amadurecer. Porque tu pregas, Ricardo Ribeiro, que tu não precisas de crescer. Não, eu preciso de crescer em muita coisa. Eu preciso de amadurecer em muita coisa. Este processo precisa de acontecer. Seguir Jesus é o início. Mas isso não pode parar por aí. Quando os discípulos conheceram Jesus, quando eles foram chamados e eles ouviram estas palavras, vinda após mim, que eu vos farei pescador de homens, lá à frente, vocês vão... Ele diz assim, vinda após mim, porque lá à frente vocês vão ser pescadores de homens. Ele não diz assim, vinda após mim e já são pescadores de homens. Ele não diz isso. Vocês vão ser isso. É preciso um caminho. E basta ler as Escrituras que nós vemos o caminho. Vemos Jesus a ensinar. Vemos Jesus a ensinar não só os discípulos, mas vemos Jesus a parar num monte que é considerado um dos maiores discursos da história da humanidade. É o Sermão do Monte. É considerado um dos maiores discursos da humanidade para nós. Então Ele está-nos a ensinar. Então não basta só nós dizermos que seguimos Cristo. Isso é bom, é positivo. Mas é preciso mais. É preciso nós andarmos com Ele, aprendermos dele e colocarmos em prática. Chamados a crescer. E chamados a crescer significa nós sermos edificados pela palavra. E nós gostamos muito de usar este evangeliquez. Toda a gente ouve desde os 5 anos de idade, aqueles que estão na igreja desde pequeninos. Todos nós ouvimos falar acerca de edificar. Sermos edificar. Edificar significa construir. Edificar significa pedra em cima de pedra. Não significa outra coisa, não é uma magia. É nós sermos edificados pela palavra. Significa, ok, vai demorar. Ok, cada um tem a sua obra num determinado aspecto. Uns ainda estão só a colocar os fundamentos. E uns demoram. Outros já estão a levantar paredes. Outros já têm um prédio. Já estão no 15º andar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Estão a edificar. E há pessoas que se vão preparar para coisas diferentes de nós. A palavra diz que Deus chama uns para pastores, mestres, doutores, etc. Deus chama pessoas para coisas específicas. Então, a construção que a pessoa tem é diferente da tua. É tranquilo. Não há problema. Nós não temos que comparar a nossa construção com a construção dos outros. Nós temos que estar preparados com o quê? Com a nossa obra. A nossa casa. O nosso fundamento. As nossas paredes. Agora, quantos edifícios, quantos metros de andar é que tu vais ter? Isso é contigo e com Deus. Se Ele te manda construir um arranha-céus, é contigo e com Deus, não tem problema. O que é importante? É nós estarmos a edificar. É nós estarmos a crescer.
É nós não acharmos que sabemos tudo. Ou acharmos que já terminou a obra. Crescer significa sermos edificados. Ministério de ensino. Queremos cravar isto no coração da CCLX. Queremos fazer, como fizemos ano passado, ter pessoas que chegam à igreja e que querem, precisam e que querem ter fundamentos básicos na fé que possam ter. E para isso precisamos da igreja estar, porque nós não vamos ser suficientes para alcançar tanta gente. Precisamos da vossa ajuda. Nós precisamos de, quando vamos batizar alguém, nós precisamos explicar onde é que elas estão a meter. Porque no dia que nós dizemos perante Deus, perante a igreja, que hoje eu vou às águas e eu estou a dizer que aquilo que se passa interiormente para mim é importante. Eu hoje vou dar testemunho. Enquanto nós estamos caladinhos a fazer a nossa vida, Satanás, parece esquisito aquilo que eu vou dizer, mas enquanto nós abreviamos o batismo, enquanto nós abreviamos tomar medidas da nossa vida, enquanto nós abreviamos e evitamos tomar decisões na nossa vida, nós estamos num plano secreto de Satanás, que é, eles ocupam-se com eles mesmos. Eles sabotam-se a eles mesmos. Porque eles não cuidam das vidas deles. Eles têm a edificação, eles têm a palavra, mas eles não usam. Sabem o que é que Satanás faz com isso? Ele esfrega as mãos quando nós fazemos isso. Mas quando nós nos batizamos, isso trata um alerta, que é alguém que está a dizer publicamente, a dizer assim, eu quero morrer, isto quer dizer que eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. E eu vou fazer isto, está lá na grande comissão, vou falar a toda a gente. E isso assusta Satanás. É isso que o assusta. É quando nós dizemos que vamos fazer, vamos falar aos outros aquilo que se passou connosco. É isso que assusta. Então nós precisamos explicar às pessoas que nós não estamos só a cumprir o mandamento, nós estamos a atacar o reino das trevas. E ele vai trazer esse ataque de volta à nossa... Nós precisamos explicar. Porque às vezes as pessoas não percebem que há uma taxa de que 30% das pessoas que se batizam desviam-se das igrejas. Esquisito. A pessoa está na igreja, vejam bem, a pessoa está na igreja 10 anos, desde pequenino, converte-se, chega a uma idade, batiza-se, passado 2 anos desvia-se da igreja. É esquisito. Porquê? Porque a pessoa não foi preparada para a resposta do inimigo. Há amizades que nós já pensávamos que já estavam longe, que vão voltar a estar perto. Amizades que não deviam de estar. Sabe, há assuntos que nós não vemos, que nós não fomos bem, que nós não fomos reais, não fomos verdadeiros. Esses assuntos vão-te bater à porta. E nós precisamos ser edificados, crescer, preparar as pessoas. E nós dizemos sempre isto nos cursos de batismo que fazemos ou na preparação, que é, olha, o que te pode acontecer é isto. Portanto, é neste momento que tu achas que estavas agarrado à fé e tens de te agarrar mais. Não podes faltar nenhum culto, tens que fazer devocional todos os dias, tens que ter um parceiro de oração todos os dias. Porquê? Porque Satanás vai andar aí a roer-te, vai-te andar aí a fazer barulho, vai trazer essas amizades que são inconvenientes, vai trazer assuntos mal resolvidos que te vão expor. Então nós temos que estar firmes na palavra. E nós somos chamados a crescer e nós somos chamados a servir. E este servir não é o servir na igreja. É nós sermos uns para os outros. É nós irmos. Eu expliquei isto a alguém que estava com algumas questões acerca do batismo. Eu expliquei desta forma, que é quando nós não conhecemos Cristo, quando nós não temos o nosso relacionamento com Deus corrigido através do sacrifício de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo, e nós aceitarmos isso, e nós aceitarmos Cristo como o Senhor e Salvador, como o Filho de Deus e o próprio Deus, quando nós fazemos isso, nós resolvemos a nossa situação individual entre nós e Deus. Certo? Amém? Nós resolvemos isto. Só que até esse momento, tudo tem a ver connosco e com Deus. O foco és tu e Deus. O foco és tu. Nós queremos atingir outras pessoas para elas se resolverem a situação com Deus. A partir do momento em que tu resolves a situação com Deus, deixa de ter a ver contigo. A vida espiritual, claro que tu tens que ter uma vida espiritual como falámos até agora, mas o que Jesus faz é assim, ok, temos que crescer, temos que edificar, temos que continuar a caminhar, mas eu vou-te fazer pescador de quê? De outras pessoas.
O foco são outras pessoas. Isto que está aqui é um ciclo. Isto que está aqui é uma estratégia do céu. Nós somos convertidos, nós somos amadurecidos, nós crescemos espiritualmente, nós tornamos-nos mais fortes, tornamos-nos mais sábios e nós alcançamos outros. Criamos discípulos, nós somos uns mestres na palavra, nós criamos discípulos, outros aceitam o Senhor, eles próprios se convertem, passam a falar daquilo que passa nas suas vidas, eles tornam-se um mestre, eles tornam-se discípulos, têm a ver com o próximo. Então nós somos chamados a seguir, nós somos chamados a ser construídos e a sermos edificados, e nós somos chamados a servir outros, a ir. A não nos focarmos exclusivamente em nós, nos nossos problemas. Indo e fazendo coisas. Vão e façam, batizem, façam para os outros. E nós precisamos de ser uma igreja que deixa de pensar só em nós próprios. Nós não estamos aqui para ser uma igreja de eventos. Nós não estamos nessa CLX para nós nos entretermos. Não é suposto isso acontecer. Há eventos quando tem que haver eventos. Há eventos quando nós queremos celebrar e que há um propósito específico. Mas tudo isso tem que estar debaixo desta premissa, que é os outros. Sermos discípulos, edificarmos e servirmos os outros. Se não for assim, não vale a pena fazer. Porquê? Porque só estamos a entreter. É só uma coisa para nós andarmos entretidos. E é bom a gente nos entreter. Mas cumpre o propósito do quê? Do entretenimento. De nós estarmos bem. Isso nós podemos fazer a qualquer altura. Em casa. A igreja não precisa de ser a igreja promotora disso. Nós conseguimos bem nos entreter uns aos outros. Nós conseguimos ter bons tempos de comunhão uns com os outros. Nas nossas casas chamamos os irmãos, fazemos um belo jantar. Enfim, conversamos, temos tempos de tertúlia. A igreja não serve para isso. Serve para nós termos comunhão no Senhor, mas não serve para nós nos entretermos. Então este ano nós não vamos ter tantos eventos. Nós vamos escolher estrategicamente apoiar e dar. Ouçam, a Alcateia, o Ministério de Homens, teve 2 anos muito fortes. Foi muito importante fortalecer a Alcateia, dar edificação, dar tijolo, dar massa, ensinar a pôr destes últimos 2 anos. Então foi feito esse investimento, tanto na Alcateia, no Ministério de Homens, tanto na GLAM, no Ministério de Mulheres. O Ministério de Mulheres tem um tempo semanal, um grupo de quê? De crescimento. Não se chama grupo de crescimento, se chama grupo de partilha. Mas o objetivo é o quê? Crescimento. As mulheres serem alimentadas pela palavra, por outras mulheres. Isso vai continuar a acontecer. Mas este ano nós queremos dar foco à família. Quem é que está na família? Os homens, as mulheres e as crianças, os filhos, aqueles que têm filhos. Este ano nós vamos ter um retiro de casais. E nós estamos a preparar para que os casais possam ser edificados. Famílias saudáveis trazem uma igreja saudável. Famílias saudáveis fazem homens saudáveis, assim como homens saudáveis fazem famílias saudáveis. Nós investimos 2 anos em homens e mulheres para trazer famílias saudáveis. Agora é tempo de juntar tudo e tentar ajudar as famílias. Nós também temos planos para ajudar os solteiros, está bem? Depois nós vamos falar sobre isso também. Como igreja, nós não queremos fazer as coisas só porque sim. Queremos fazer as coisas porque temos chamado a Deus a fazer de uma determinada maneira. E este ano há coisas que vocês vão ver acontecer. Não é porque já baixa intensidade, ou pouco interesse, ou falta de visão. É que nós queremos dar foco às coisas certas. E queremos chegar ao fim do tempo, avaliarmos e percebermos, ok, nós seguimos a Cristo, não seguimos a qualquer outra coisa. Nós edificamos a igreja. Nós demos ferramentas para que a igreja local fosse edificada e nós servimos uns aos outros, como igreja. Disponibilizamos para nós servirmos uns aos outros. Então, quem segue e quem cresce, o chamado de servir é um chamado natural, é uma consequência. Então, se nós não servimos ninguém, e não estou a falar do serviço da igreja, hoje a mensagem não é sobre voluntariado, que imaginem que é uma palavra que nós vamos arriscar da nossa comunidade. Esquisito. Nós não somos voluntários. Ninguém é voluntário na sua própria casa. Ninguém. Nós somos família espiritual.
Então nós servimos uns aos outros na família. Se alguém tiver sugestão para um nome, digam, mas nós não queremos passar numa palavra a ideia errada. Tu és um voluntário, fazes se quiseres. Não. Não é isso que eu vejo na palavra. Nós fomos chamados a servir o próximo. Nós fomos chamados a olhar com olhos de compaixão pelo próximo. E a fazer alguma coisa quando nós vemos necessidade. Não é não servir. 1 de Pedro, estou a terminar. 1 de Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Então Deus dá dons, não é para que tu te sintas importante. Não é para tu teres uma insígnia. Não é para tu apareceres na igreja com o teu fato de general, com os dons todos estampados na tua farda. Não é. Cada um exerça, pratique, faça, executa o dom que recebeu de Deus para servir os outros. Administrando fielmente, sendo um bom mordomo, tratando com respeito aquilo que Deus deu. Então o João hoje recebeu uma posição de líder e responsável da base. Ele tem que tratar esta área de trabalho administrando fielmente o privilégio e a graça que Deus lhe dá de ele cuidar de outras pessoas. Não por causa do pastor, ou não por causa das palavras que foram ditas aqui. Não, foi porque Deus deu-lhe esta oportunidade. Então ele tem que ser bom administrador, bom mordomo da graça, do favor de Deus, que ele sabe que ainda que nós sejamos pecadores, sabe que nós vamos errar. Ele sabe, como sabe que eu como pastor, que eu erro. Ele sabia que eu ia chegar esta manhã com poucas horas de sono, meio aborrecido, meio resingão. Deus sabe disso e sabe que eu ia chegar aqui e que ia rosnar para alguns deles. Deus sabe, ainda assim Deus confia em mim. Eu tenho que ser grato porque Deus sabe as minhas fraquezas, ainda assim me dá espaço de me dar essa graça, de eu exercer o meu dom ao serviço dos outros. E nós precisamos perceber isto, não tem a ver contigo, tem a ver com o próximo. E o próximo não é uma entidade desconhecida. O próximo não é esta coisa abstrata. O próximo é só a próxima pessoa que tu vais ajudar. O próximo é só a próxima pessoa que tu vais servir. O próximo é só a próxima pessoa que tu vais orar e vais ter compaixão. O próximo é a próxima pessoa que tu vais servir. Então o próximo tem um nome. É uma pessoa, existe. E há pessoas que estão à procura do próximo. Não, eu não sei quem é que é o meu próximo. Sabes, olha, o próximo é a pessoa que está sentada ao teu lado. Nós é que temos uma visão muito pequena para ver o nosso próximo. Então, servir, viver a missão, é viver a consequência daquilo que há em nós, de nós aceitarmos Cristo, seguirmos a Cristo, edificarmos em Cristo. Então, isso vai produzir nós vermos o próximo de muito claramente. Amar o próximo, sermos testemunhas de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Jesus traz uma conclusão a este chamado. Ele diz, eu vejo estas coisas todas, eu quero que vocês façam essas coisas todas. E ele diz, e eis que, com isto tudo, eu quero vos dizer uma coisa. Eu vou estar convosco. Isto também não é uma declaração abstrata. Jesus está a falar para ti. Desculpa, Sérgio, hoje estás na minha mira. Sérgio, vai ser meu discípulo. Edifica-te. Constrói-te, melhora-te. Corrige, manda as paredes que tens abaixo, que precisam ser mandadas abaixo. Não tem problema, eu estou contigo. Eu conheço-te. Eu sei o que é que tu precisas. Eu só preciso que tu faças. Olha para os outros. Há próximos que estão à espera que tu derrubes paredes, que edifiques novas paredes, para que tu possas... Sabem, há paredes que nós temos na nossa vida, é uma boa ilustração. Na nossa casa espiritual, há paredes que existem, que nós construímos lá atrás, que não é da matéria certa, não é aquilo que Deus quer que esteja lá. Não foi feita com o material certo.
Parece uma ilustração do tabernáculo ali. Que nós precisamos de construir a nossa casa com o material que Deus diz para construir a nossa casa. E Ele é específico no Evangelho. Nós podemos construir a nossa casa com o material certo. Só que nós temos na nossa casa paredes levantadas com o material errado. Que nós achamos em termos que era certo. E Deus, há situações que Deus está a dizer assim, olha, tu não consegues ver o próximo, tu não consegues avançar de vida, tu não consegues fazer nada, porque tu tens essa construção dentro da tua casa espiritual com coisas que não tens que ter. Então derruba, constrói de novo. Eu vou construir uma janela com o material certo e tu vais ver, através dessa janela, vais ver as pessoas certas que tu precisas de servir. Às vezes nós não servimos porque temos coisas cá que precisam de ser tiradas. Nós não servimos porque estamos amarrados, atrelados a coisas que nos fizeram, coisas que nós vimos. Mas não tem nada a ver com Deus. É tudo homens. É tudo carne. E nós prejudicamos os outros por causa da carne. Não, é tempo de nós servirmos. De nós sustentarmos outros. Então que Deus possa usar esta palavra e arrancar-te do lugar onde tu estás. Se tu tens raízes plantadas no outro lado, que Deus possa arrancar essas raízes e plantar-te numa terra fértil, onde tu possas seguir a Cristo, beber da sua árvore, beber da sua seiva, ser o ramo que está ligado na videira certa, segui-lo e deixar-te crescer através dessa palavra. E com isso tu podes ser maduro o suficiente para veres a quem tens que servir. É o próximo a teu lado. E que este ciclo na tua vida possa ser um ciclo de mestre, aprendiz, de discípulo, mestre, aprendiz, discípulo, e que essa pessoa se possa tornar noutros discípulos. Algumas das pessoas que hoje são líderes, eu digo isto, não estou a puxar de galões. Eu não posso pregar uma coisa e agora a seguir vou dizer isso, não é? Eu digo isso porque eu vejo isso contribui para a minha vida espiritual. Nós vemos pessoas a assumirem responsabilidades espirituais, pessoas que nós ajudamos a edificar, que fazem parte do quê? Do nosso ciclo de vida de cristão. Nós vemos a grande comissão a acontecer à nossa frente. E é isso que nós precisamos avaliar. O que é que nós vemos da grande comissão a acontecer na nossa vida? Que ciclos é que nós implementamos? Ou nós olhamos para trás, quem é que nós ajudamos a crescer? E é uma felicidade, é mesmo uma alegria. Nós vemos pessoas a cumprirem este ciclo, a serem foram os nossos discípulos, eles amadureceram, cresceram, alguns deles cresceram tanto, até mais do que nós, assumem responsabilidades maiores do que a nossa, dadas por Deus, e nós temos que ser maduros o suficiente para ter alegria nisso e não ter inveja. Isso é maturidade. É nós alegrarmos com o crescimento dos outros à nossa volta. E nós vemos pessoas... Ontem eu honrei o pastor Enoque. Aqueles que não conhecem, é o pastor da CCLX da Moita, e ele era o líder da base a nível nacional e é o líder do grupo de louvor a nível nacional. E ele ontem também fez uma transição para uma nova equipa. Eu conheço o pastor Enoque desde os 6 anos. Desde os 6 anos. Já eu andava com os meus 20 e tal, se calhar, eu e a Maria João, andávamos a fazer campanhas de evangelismo dos King's Kids no Porto. O Enoque andava lá com os pais. Eu servia ao lado dos pais do Enoque. Ele tinha 6 anos, era uma criança. O irmão dele tinha 4 anos. Andavam lá a brincar. Ontem, nós fizemos uma transição do ministério. Ouçam, isto é muito forte para mim. Muito forte. Vocês que me conhecem mais intimamente sabem disso. Ontem, o Enoque passou o ministério para o Pedro Ribeiro, da base nacional. O Pedro Ribeiro é filho da Tina. É meu primo. Foi meu liderado, foi meu discípulo como jovem. Eu dei-lhe várias surras, literalmente. E espiritualmente. Mas se calhar até lhe dei mais surras literais do que espirituais. É verdade, é mesmo verdade. Só que o Pedro assumiu um lugar que eu nunca vou assumir. Eu nunca vou ser líder da base dessa CLX. Já passei o meu comboio já passou. Ele assumiu. Eu alegro-me tanto de ver o Enoque a entregar uma coisa que ele e a esposa e a CLX construíram juntos ao longo destes anos. Tanta coisa, tanto fruto que eles deram. Eles estão a entregar alguma coisa ao Pedro e à Joana,
Porque nós estamos a entregar a pessoas que são maduras, estão a amadurecer, estão na sua estatura, são mais jovens e nós estamos a confiar. E o Enoque está a pastorear uma igreja. Ele tinha 6 anos. Hoje ele está a servir ao meu lado como pastor, a pastorear uma igreja na Moita. Há uma igreja com 100 pessoas na Moita, pastoreadas por aquele menino de 6 anos, que eu vi crescer. Sabe o que é que isto é? A grande comissão. É o Evangelho. É um discípulo que se tornou um mestre e que produziu frutos. O Pedro caminhou com o Enoque. Durante o último ano, o Pedro foi discípulo do Enoque. Caminhou, fez frutos. O Pedro vai se tornar mestre de alguns jovens. E é este o ciclo. E se tu não tens ciclo nenhum, tu estás só a entreter a tua vida, só te estás a entreter ou a atrasar. E o comboio, como eu disse, passa. O comboio passa. Há oportunidades que Deus dá que passam. Então, vive a grande comissão. Não vivas uma grande sugestão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e terminar este tempo. Deus, estamos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Estamos gratos como a Tua voz, o Teu coração, Jesus, neste versículo diz tanto a nós, Senhor. Ensina-nos tanto, tem tanto sumo, tem tanta coisa para nós bebermos e interiorizarmos dentro de nós. Senhor, então usa estas palavras que estão escritas, aquilo que é a Tua voz, para ecoar no nosso coração, Senhor. Usa as minhas palavras, se alguma coisa fez sentido, que Tu possas encravar também elas no coração, no nosso coração esta manhã aqui, Senhor. Que nós possamos viver esta grande comissão, que nós possamos ser maduros o suficiente para conseguirmos ver que nós temos que olhar para o próximo, para os outros, nós temos que servir outros, temos que servir as próximas gerações, nós temos que servir os próximos crentes, nós temos que servir aquilo que vai ser a próxima igreja. Nós temos que fazer isso porque Tu mandaste, porque Tu disseste que se nós formos após Ti, nós vamos ser pescadores de homens. É uma coisa natural de Te conhecer, de viver contigo, de viver a Tua palavra. Nós queremos atingir outros com a mesma mensagem, com o mesmo Evangelho. Então, ó Deus, perdoa o nosso pecado, Senhor, perdoa a nossa falha, perdoa as nossas distrações, perdoa nós não cumprirmos aquilo que está escrito, Senhor. Ajuda-nos individualmente, Senhor, e rodeia-nos das pessoas certas à nossa volta, para que nós possamos sair destes lugares onde estamos estacionados e Tu pedes que nós, enquanto fazemos a nossa vida, algo de Ti tem que acontecer, Senhor. Tu tens essa expectativa e por isso é que isto é uma comissão, é uma ordem, é uma tarefa e não é uma sugestão. Obrigado, Te agradecemos pela Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Salva de palmas ao nosso Deus.